Olá, sejam bem-vindos ao Conecta Verde Conversa, hoje num papo super informativo sobre comunicação de sustentabilidade. As nossas convidadas de hoje são a Letícia Mel, consultora em sustentabilidade, advogada, professora de sustentabilidade e transparência e autora do livro Greenwashing e Direito do Consumidor. E a gente vai ter também a Jenny Bevaresco, que é administradora de empresas e atua há mais de 4 anos com sustentabilidade empresarial, economia circular e gestão ESG. Ambas as queridas da Central 12 estão à frente da Central 12, Sustentabilidade Além do Rótulo. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, prazer. Obrigada, Ellen. Meninas, logo no comecinho eu quero conversar com vocês sobre uma frase que eu vi no site da Central 12 que fala: somos a favor do marketing de sustentabilidade e trabalhamos para que ele seja eficiente, honesto e transparente. Então, queria que vocês começassem com base nessa frase e contando um pouquinho sobre a atuação da Central 12. Legal. Bom, Ellen, vou falar um pouquinho e aí você também complementa, né? Sim. Eu e a Jane, nós começamos um movimento em 2021 para dar voz para as marcas que produzem produtos mais sustentáveis. A nossa intenção é fomentar o consumo consciente e a produção mais responsável por meio de informação sobre os atributos de sustentabilidade dos produtos que a gente consome no nosso dia a dia. E essa frase, né, de onde que vem o marketing de sustentabilidade? O que é o marketing de sustentabilidade? A gente acredita muito que para que a voz das marcas cheguem ao consumidor, as marcas precisam trabalhar o marketing com eficiência, a comunicação de sustentabilidade com eficiência. O que quer dizer isso? Que eles realmente consigam levar para o consumidor o valor social e ambiental que tem por trás dos seus produtos. Não os benefícios tradicionais só dos produtos como, por exemplo, o benefício de um shampoo, de lavar o seu cabelo, de deixar o seu cabelo macio, mas levar a informação para o consumidor do que tem a mais, do que a empresa investiu em questões sociais e os seus esforços em questões sociais e ambientais. A comunicação, a Central 12 surgiu dessa nossa intenção de unir o marketing com a sustentabilidade, unir as ferramentas de comunicação com os esforços ambientais e sociais que a empresa faz para valorizar os seus produtos. E por que a gente traz, além do marketing da sustentabilidade, a questão da transparência? Porque a gente acredita que as informações de sustentabilidade têm que ser verdadeiras, têm que vir numa linguagem acessível e compreensível para o consumidor final, para que o consumidor consiga realmente entender e valorizar o que aquela empresa está fazendo em termos de sustentabilidade. Então, a gente diz que a gente precisa valorizar os produtos, mas a gente precisa valorizar com informação verdadeira, contando para o consumidor exatamente o que aquela empresa faz de sustentabilidade, que representa progressos ambientais e sociais, que representa ali atitudes da empresa que representam investimentos em prol do meio ambiente para minimizar impactos negativos no meio ambiente ou para regenerar o meio ambiente, e investimentos que a empresa faz para melhorar toda a comunidade e a vida das pessoas que estão envolvidas com as ações das empresas. A gente usa muito a questão da padronização, né? Acho que o principal do nosso trabalho, assim, do que a gente vem buscando, né, conscientizar e as empresas e os consumidores, porque eu acho que é um trabalho que a gente faz dos dois lados, né, tanto da empresa quanto dos consumidores, essa reeducação, né, em relação à comunicação, e, na verdade, trazer isso de uma forma tangível, né? Como é que a gente consegue transformar tudo isso, todas as informações que existem ao longo da cadeia produtiva toda de um produto, em informação tangível que as pessoas confiem, né? Que eu acho que o grande problema hoje é a falta de confiança nas informações. O marketing já existe, né? Já é comunicado muita coisa para o consumidor, as empresas já comunicam, né, ações de sustentabilidade, mas as pessoas ainda não confiam.
porque não existe ainda um critério, né? Na verdade, existem normas, leis que falam sobre isso, mas ainda não existe de forma clara esses critérios que as pessoas consigam identificar o que é um produto mais sustentável, né? Então, a gente vem para trazer isso de uma forma tangível, com base em metodologia, né, em um rótulo digital que a gente consegue reunir essas informações de forma organizada para o consumidor final e dá para a empresa uma ferramenta que ela consiga também mostrar as informações de uma forma acessível, transparente e clara para os consumidores, juntando essas duas necessidades, né, tanto do consumidor de acessar as informações e da empresa de valorizar os seus produtos. Então, meninas, e aí já pegando o gancho aqui sobre essa questão da comunicação de sustentabilidade, eu vi uma pesquisa recentemente da Kantar, que indicou que a maioria dos entrevistados dessa pesquisa se mostram insatisfeitos com os esforços de ESG das marcas. E aí, falando sobre essa dificuldade, eu gostaria que vocês já iniciassem conversando e explicando como que as marcas devem comunicar de forma mais acessível, de modo geral. É claro que a gente, né, quando é feito um processo, uma consultoria, cada marca tem ali os seus desafios, mas de forma abrangente, como que as marcas devem comunicar de forma acessível, os esforços, esses investimentos que vocês falaram, que eles estão fazendo para melhorar nesse sentido. Gê, você quer começar? Pode ser. Eu acho que o principal, a Lia pode falar até melhor disso, eu acho, né, que tem toda a questão de princípios, né, e de normas que já regem isso, né, globalmente. Então, acho que o básico é começar pelo que as normas falam, né, tem princípios que regem, que são clareza, acessibilidade, trazer toda a informação, né, olhar pela cadeia produtiva, né, então trazer informação, olhando o que é relevante nessa cadeia produtiva de fato, né, a gente vê hoje muitas marcas, a acessibilidade da informação vai muito com relação ao que cada uma tem de investimento ali, de potencial investimento naquele marketing, né? Então, a gente vê, assim, como principal, eu acho que é trazer de forma clara e de forma ver o que é relevante para aquela cadeia produtiva, né? Então, não adianta tu fazer um marketing em cima de um ponto só, sendo que tem outros, né, que não são tão expressivos, mas que, de qualquer forma, as pessoas valorizam essa transparência. Uma coisa que a gente fala também sempre aqui é que não existe marca 100% sustentável, como não existe pessoas 100% sustentáveis. Então, também essa transparência de trazer desafios, né? Quais são os desafios que a empresa também enfrenta na sua jornada ali de sustentabilidade, né? Às vezes uma embalagem que ela não consegue melhorar porque não tem ainda fornecedor, né, disponível para aquele tipo de material, ou, enfim, uma questão de matéria-prima, não acha ainda uma solução que seja melhor, né, para aquele tipo de produto, para que tenha uma efetividade na qualidade do produto. Então, acho que o principal é clareza, é trazer relevância nas informações, mostrar, de fato, o percentual, né, que ela utiliza de material sustentável, trazer isso de forma bem clara para o consumidor, né? Eu acho que trazer isso de forma olhando sempre pela cadeia produtiva e de forma nunca dizer que isso é 100%, né? Nada é 100% e trazer os desafios. Mas acho que ali pode complementar melhor na questão das normas, enfim, das leis que já existem sobre isso, né? Sim, sim. Não, Gê, eu acho que perfeitos em todas as colocações que você fez. Eu acho que é uma questão quando a gente fala da acessibilidade, né? Do princípio da acessibilidade das informações de sustentabilidade para os consumidores. Eu acho que a gente tem que saber o que é acessibilidade e o porquê que a gente fala em acessibilidade. O que é que as informações de sustentabilidade têm que chegar facilmente na mão do consumidor. Então, a gente tem que ter isso, as marcas têm que ter sempre isso em mente. Não é o consumidor que tem que correr e pesquisar e fazer grandes pesquisas e acabar até perdendo muito tempo para procurar informações de sustentabilidade dos produtos, porque ele não vai fazer isso no seu dia a dia. E isso fere o direito do consumidor de ter informação facilitada sobre
as questões sociais e ambientais dos produtos. Então, quando a gente fala em acessibilidade, a primeira questão é essa, é tornar as informações fáceis de achar para o consumidor, fáceis de achar e fáceis de compreender. Se a gente passa uma informação de sustentabilidade que é facilmente encontrada, mas não é compreendida pelas pessoas, a gente não pode falar que essa informação é acessível. Então, acho que esse é o primeiro ponto, ter sempre essa mente, essa facilidade para o consumidor. Se tiver facilidade na informação, o consumidor consegue acessar, e consegue valorizar e consegue diferenciar o porquê que aquele produto tem mais valores sociais e ambientais do que um produto concorrente. Então, dar acessibilidade é essencial para as marcas, não só para cumprir um direito do consumidor à informação, mas também poder valorizar o seu próprio produto. Uma informação escondida ou uma informação confusa, ela não gera qualidade ou produto para o consumidor. E por que a gente fala em acessibilidade? Não é só porque é direito do consumidor essa informação, mas porque a maior parte das pessoas responde diversas pesquisas dizendo que quer consumir produtos que vêm de marcas mais responsáveis. A gente tem uma recente pesquisa lançada pelo Acatu, fresquinha, saiu na semana passada, dizendo que 90% das pessoas querem saber o que as empresas fazem em termos de meio ambiente, quais são os esforços da empresa relacionados ao meio ambiente. E mais de 50% das pessoas dizem que elas querem que essas informações estejam nas embalagens dos produtos. Então, olha como o princípio da acessibilidade, quando a gente fala de comunicação, sustentabilidade e transparência, é importantíssimo. Então, acho que esse é um ponto mais importante. Então, como as empresas podem começar a lidar com comunicação de sustentabilidade, com acessibilidade? Primeiro, mapeando o que ela realmente faz em termos sociais e ambientais, colocando no papel. Quando eu olho para a minha cadeia produtiva, desde a seleção da matéria-prima, os meus meios de produção, até a minha embalagem, né, pensando no pós-consumo, quais são os esforços ambientais que eu já tenho? O que eu tenho como prática? Eu seleciono matérias-primas de fornecedores responsáveis. Na minha cadeia produtiva, na minha fábrica, eu tenho energia renovável. Quando eu selecionei a minha embalagem, eu fui atrás de materiais que não vêm de origens fósseis, de bioembalagens. Então, mapear quais são essas iniciativas e aí trazer acessibilidade, trazer a comunicação em forma considerando essas iniciativas que já se faz, realmente comunicar aquilo que já se faz. E aí, sim, ter em mente essa questão da acessibilidade. Como é que eu torno tudo isso facilitado para o consumidor encontrar, para o consumidor entender, para que o meu produto realmente seja visto como um produto diferenciado daqueles outros que estão sendo ofertados no mercado. E aí, Lê, falando sobre o resultado dessa pesquisa, na contramão, esse mesmo consumidor que sinaliza que a embalagem é o primeiro contato que ele tem ali, que é o canal mais importante, mais rápido que ele vai ter de informação daquela marca, daquele produto, esse mesmo consumidor, ele muitas vezes se sente inseguro com o que hoje ele consegue ver, né? Ele não consegue ter ali essas informações sobre o processo, sobre essas informações mesmo que você citou agora, como que essa empresa hoje impacta no meio ambiente. Ele não consegue, ele se diz que ou ele se sente confuso ou ele acha uma propaganda tipo, nossa, é muita propaganda, deve ser mentira, sabe? Assim, fica muito no sentido de que ainda se sente enganado de alguma forma através dessas embalagens. Então, qual seria, assim, uma ferramenta que a gente conseguiria passar mais credibilidade, mais confiança nessa transparência de informação? O que você acha? O que você me diz? Não, é super importante, Ellen. A gente tem também uma outra pesquisa da Ernst Young bem grande, recente, falando que mais do que 78% das pessoas falam que não consomem produtos sustentáveis porque não conseguem encontrar informações ou não acreditam nas informações ou se deparam com marketing enganoso, que é o famoso greenwashing, né? Exatamente. Então,
Super importante a pergunta. Qual que é, assim, existem várias recomendações. Acho que a principal delas quando a gente fala em embalagem, a gente sabe que o espaço é limitado e muito concorrido, né? Tem uma parte regulatória ali que já exige das empresas uma série de informações. Então, realmente, não é um espaço que você consegue passar com completude todas as informações, as suas comprovações. O que está sendo muito recomendado? Que quando você faz afirmações de sustentabilidade na sua embalagem, você coloque ali ou um QR Code ou uma frase, saiba mais, com um link, direcionando as pessoas para uma página, para um site, que tem ali todas as informações de sustentabilidade. As informações sobre os atributos, cada um dos atributos, e as explicações e as comprovações sobre cada um desses atributos. Então, vamos supor, a gente diz que a nossa embalagem não é plástico, que ela é feita de um vegetal e que ela é biodegradável. Então, na nossa embalagem, a gente pode colocar uma afirmação, não é plástico. E aí a gente coloca um saiba mais, e nessa página, nesse site, vai ter lá a explicação. Olha, não é plástico, porque é feito de um vegetal X, por exemplo, mandioca, ela é biodegradável, portanto, o consumidor pega essa embalagem e enterre, daqui 3 meses ela vai desaparecer ali no local que você enterrou. E como que eu sei essas afirmações? Eu sei porque o meu fornecedor me passou essa comprovação. Então, usar da internet, da página, para tornar essa informação acessível e para não gerar enganosidades, porque aquele consumidor que quer saber mais sobre não ser plástico, ele consegue ir nessa página e entender o que, por quê, como, quem me comprova, sabe? Passar as informações ali. E até aproveitando, a proposta do rótulo digital da Central 12 é justamente essa. Quando a gente faz, o que a gente faz na Central 12? Primeiro, a empresa traz para nós todos os atributos de sustentabilidade relacionados àquele produto. Nós verificamos se cada um dos atributos tem comprovação, se está numa linguagem que o consumidor vai conseguir entender, se não é uma linguagem muito genérica que pode gerar enganosidades. Então, a gente adequa todos os princípios de comunicação de sustentabilidade e transparência, e aquelas informações que estão verificadas, a gente aplica no nosso rótulo digital. O que é o rótulo digital? Em poucos cliques, o consumidor consegue entrar nesse link e ser desviado para a página que está ali dentro da nossa plataforma. E nessa página ele vai justamente receber cada um dos atributos de sustentabilidade sobre aquele produto e receber as explicações sobre cada um desses atributos. Então, é uma forma justamente de consolidar as informações numa única página. E aí, como que a empresa trabalha com esse rótulo digital? Esse rótulo digital é transformado em um QR Code. Esse QR Code pode estar na embalagem dos produtos, né, justamente para ter essa facilidade de acesso a essas informações. E se não for aplicado na embalagem física, esse rótulo digital, a gente também gera um link para que a empresa use esse link nos seus canais digitais, então no seu e-commerce, no seu site, nas suas mídias sociais, para que tenha esse mesmo mecanismo do consumidor clicar ali e já saber todas as informações do produto. Então, é sempre trabalhar com essas questões, né, de acessibilidade, de comprovação, e como que a gente usa dos meios digitais da internet para facilitar e para fazer com que a comunicação de sustentabilidade possa obedecer todos os princípios de transparência. Eu acho que um outro ponto, só complementando aqui, que é muito relevante também, são as certificações, né? Acho que é um meio de confiança para o consumidor também. Sempre as certificações é uma outra empresa, né, que fez uma verificação das informações. É claro que a empresa também pode, não é proibido trabalhar com autodeclarações, mas elas sempre são mais delicadas porque é a própria empresa falando de um processo que ela tem, né? Então, exige um cuidado maior, né, do consumidor ali de olhar para aquela informação, entender o que é uma certificação emitida por um órgão terceiro, né, e o que é uma autodeclaração que a própria empresa fala sobre um processo interno.
Então, acho que as certificações sempre ajudam nessa base de confiança, mas também existe ainda um ruído, porque as certificações normalmente vai um selo na embalagem só, né? Então, a pessoa até entende que aquilo tem uma confiança naquela informação, mas ela não entende muito o que, né? O que tá sendo, qual é o processo que está sendo certificado ali? É ambiental, é social, é relativo a qual parte da cadeia produtiva, né? Então, falta um pouco de explicação, que daí complementa com o que a Lê falou, levar para uma outra página, que possa explicar melhor também o que são essas certificações, né? E para começar a trazer clareza desses processos, né, para as pessoas. A gente está num processo ainda muito educativo com o consumidor. As empresas têm que entender que é uma cultura nova, as pessoas estão buscando algo que elas não sabem muito bem o que é ainda, né? É complexa a sustentabilidade. Então, nosso trabalho é simplificar um processo complexo, tentar trazer uma linguagem acessível tudo isso, para o consumidor entender de forma clara. Até assim, não existe um certo e errado na sustentabilidade, né? Cada pessoa tem seus valores. Eu posso não querer comprar algo que não seja feito de origem animal, que para outra pessoa não faz diferença, quer buscar uma embalagem mais sustentável, que não seja feita com base de petróleo. Tudo isso é válido, né? Então, as pessoas também empoderar as pessoas de entenderem quais são os seus valores e, com base nesses valores, o que eu quero comprar, o que eu quero acessar, qual é a empresa que eu quero investir, é muito importante. Então, quanto mais abertura a gente trouxer, né, das informações, de dar esses critérios muito claros do que está sendo trabalhado em cada empresa, em cada produto, empodera o consumidor a fazer escolhas não de uma forma, assim, vou falar de uma palavra assim, vendido, né, de que eu a confio completamente, mas buscar a confiança e entender o que cada informação ali tá trazendo de valor para aquele produto, né. Gê, essa questão das certificações era até uma questão que eu gostaria de comentar mesmo, na verdade, de perguntar para vocês, então foi super pertinente o seu comentário sobre isso, porque sim, acredito que as certificações elas acabam validando, né, atestando ali como se fosse uma auditoria sobre aquele produto, sobre aquele processo, e transmitem essa credibilidade, né? Mas muitas vezes o consumidor realmente não sabe o que significa, ele vê o selo, não sabe o que significa aquela certificação, né? Então, essa questão de levar para um site, o site aprofundar essas questões, né, sobre o que aquela empresa está fazendo e por que aquele selo, ou por que aquele impacto é de uma forma ou de outra, é muito importante essa interação tecnológica ser rápida para o consumidor. Quando a gente vai fazer compra, a gente, né, compra muitos produtos diariamente, numa compra do mês, ou diariamente você vai, por exemplo, numa perfumaria. Nossa, se você for realmente olhar aquilo ali com o nosso tempo, né, acaba que realmente as pessoas ou não vão se informar ou vão descartar essa possibilidade, porque não há tempo. Então, quando você dá essa acessibilidade, faz isso de uma forma, a pessoa vai aos poucos ali se familiarizando com aquela marca, né, com aquele produto. Poxa, eu já pesquisei esse, então de uma próxima vez eu posso comprar, porque eu já tenho mais informação sobre ele. Então, muito bacana essa questão da informação ser mais profunda dentro de um site. E aí, já linkando aqui, Lê, que a gente tinha conversado a semana passada, né? Eu marquei você numa publicação sobre as recentes proibições na Europa, sobre alguns termos genéricos, né? Como amigo do meio ambiente, natural, biodegradável, neutro para o clima, ou eco alguma coisa, verde alguma coisa e tal. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas proibições, né? Porque elas levam muito para este lugar. Muitas vezes, se para a gente que está atuando diariamente com o assunto é complexo, para o consumidor ele é facilmente enganado, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a questão das proibições, mas sobre também essa questão desses termos que passam aquela sensação,
né? Esses dias eu até comentei com uma pessoa, eu comprei uns copos e na embalagem, copos descartáveis, de uso único, para uma festa, estava escrito, é biodegradável. Eu pensei comigo, poxa, será que é mesmo? É biodegradável? Como? Né? Biodegrada? Porque as pessoas entendem que é biodegradável, então se eu jogar na rua ela vai sumir, ela vai evaporar. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esses termos e o que vocês acham sobre essa questão da proibição. No Brasil ainda não é proibido, mas a gente já tem aí essa questão na Europa. Lei. Sim. Não, ela é perfeito. E até para te contar um pouquinho, assim, a gente tem mais de 10 normas de comunicação de sustentabilidade no mundo inteiro. Assim, umas são obrigatórias e outras são voluntárias, são setores privados que se autorregulam e falam não vamos mais fazer isso, né? Não é mais ético fazer isso. Geralmente até conselhos que autorregulam a publicidade nos locais, como a gente tem um conselho aqui no Brasil também. E assim, lendo todas essas normas, a primeira questão que todas as normas trazem é não usar esses termos e esses argumentos que são muito genéricos. Então, amigos do meio ambiente, produto ecológico, produto sustentável, sabe? Por quê? Porque é uma afirmação que fala muito, na verdade, apela muito, né? Nossa, é muito amigo do meio ambiente, deve ser ótimo, é 100% sustentável, mas não explica nada. E por não explicar nada, o consumidor não entende o que ou isso pode gerar múltiplas interpretações. Eu interpreto de um jeito o que é um produto sustentável, você interpreta do outro, a G interpreta do outro. Biodegradável, se eu falar biodegradável com essa informação tão ampla e não dizer o que é biodegradável, de acordo com qual norma que eu estou dizendo que essa embalagem é biodegradável, o que eu faço com uma embalagem biodegradável? Jogo na natureza e ela desaparece ou não? Preciso enterrar e ela vira biodegradável? Ou preciso destinar a questão de biodegradável e compostável? Vai para composteira, né? São termos diferentes. Compostável vai para composteira, mas eu consigo fazer isso na minha compostagem dentro de casa, na minha composteira dentro de casa? Ou isso só acontece, a compostagem só acontece numa composteira industrial? Então, assim, são termos muito genéricos que realmente passam a impressão de que o produto é melhor do que os outros, porém, tá uma linguagem muito ampla e não assertiva que gera todas essas confusões. A gente já tem, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem uma lei específica que fale sobre apelos de sustentabilidade, mas a gente tem um Código de Defesa do Consumidor que fala que as informações sobre os produtos que vão para o consumidor têm que ser assertivas sobre a característica, sobre a qualidade, sobre o preço do produto. Então, a gente já tem, não pode gerar enganosidade, tudo isso está no nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente já consegue aqui criar mecanismos para se defender dessas informações genéricas. A gente tem aqui também alguns códigos privados de ética focados para a comunicação de sustentabilidade que também vedam esse tipo de atuação. Então, o Código de Autorregulamentação Publicitária do CONAR aqui do Brasil fala, não use termos genéricos, sabe? O Manual de Comunicação de Sustentabilidade da ABA, que é a Associação Brasileira dos Anunciantes do Brasil, fala, não use termos genéricos. Então, a gente já tem mecanismos no Brasil para trazer essa comunicação, para melhorar essa comunicação de sustentabilidade, não só para combater o greenwashing, mas para ajudar as empresas a melhorar. Quando a gente fala dessa proibição que vem da União Europeia, existe uma diretiva que ainda está em andamento, ela não foi finalizada, é aprovada e já inserida em cada um dos países membros, né, da União Europeia, mas ela repete mais uma vez, e aí a intenção é que isso vire lei e deixe de ser só entre aspas, tá? Mas que deixe de ser autorregulamentação, normas privadas para realmente virar lei. E ela traz diversas questões. Uma delas é esse não uso de termos genéricos, sem explicações, desacompanhadas de comprovações. E essa diretiva da União Europeia, ela vai além ainda. Quando ela fala em termos ambientais, ela não regula os termos sociais, ela fala de questões ambientais, ela diz que além de não poder ser genérico e de ter que ser comprovado, as empresas só poderão fazer afirmações ambientais
quando essa afirmação tiver por base uma certificação dada por terceira parte. Então, lá na União Europeia, eles querem proibir, inclusive, as autodeclarações ambientais. É um avanço, não digo um avanço, na verdade, é um rigor ainda mais alto com relação aos apelos ambientais. Será que isso deve chegar no Brasil dessa forma? Eu acredito que, assim, que a gente tem que pensar, empresas que já exportam produtos ou que pretendem exportar produtos para a União Europeia num curto, médio prazo, devem ser atingidas por essa obrigatoriedade, caso essa norma, essa nova diretiva, seja aprovada com a redação que está hoje, seja aceita pelos países membros com a redação que está hoje. Então, é algo que tem que estar no radar das empresas, porque nos seus rótulos de produtos, se for aprovado, se tiver toda essa questão, não vai poder mais ter informações ambientais que não tenham base em certificações. Agora, em termos de regulamentação, será que a gente vai ter uma lei no Brasil com com esse mesmo rigor de afastar autodeclarações e exigir só certificações ambientais? Existe um projeto de lei no Brasil que tem essa mesma previsão. Existem outros projetos de lei aqui tratando do greenwashing de uma forma mais ampla, trazendo os princípios, precisa comprovar, não use termos genéricos, autorizando autodeclarações. Então, assim, eu acredito que no médio e num curto prazo, internamente no Brasil, a gente não chegue em um alto rigor, em um grau de rigor tão alto quanto este de proibir autodeclarações. Porém, a gente vai chegar num patamar regulatório exigindo transparência, exigindo assertividade, exigindo comprovação, exigindo relevância. Isso certamente a gente vai chegar. Então, enfim, e só mais um adendo, mas existe uma grande discussão mesmo na União Europeia sobre essa regulação tão rigorosa afastando as autodeclarações ambientais. Existem muitos órgãos reguladores, autorreguladores, com forte atuação na União Europeia, que têm códigos de autorregulamentação antigos, desde a década de 90, que são códigos que servem, inclusive, de modelos para outras regiões. São órgãos que, além de ter o código, fiscalizam se as autodeclarações ambientais lá fora são válidas ou não, são muito atuantes e muito fortes. E esses próprios órgãos autorreguladores têm feito críticas a essa proposta de diretiva da União Europeia de afastar as autorregulações. Então, tem diversas discussões ali por trás que estão em andamento. A forte tendência é de que essa diretiva seja aprovada com a linguagem que está hoje, mas ainda tem muita coisa ali sendo discutida que pode trazer algum tipo de atualização dessa redação atual, do modelo atual. Queria só complementar que eu até acho que também ela pode falar um pouco melhor, mas o Ministério Público já vem, aqui no Brasil, trabalhando nessa fiscalização. Claro, ainda é muito menor que na Europa a fiscalização, mas ela já existe essas normas que regulamentam no Brasil também. Então, claro, a União Europeia ela vem puxando isso de uma forma muito forte, né, com essa nova diretriz e com todas essas diretivas novas de regulamentação, né, de uma forma muito mais incisiva, mas no Brasil já existe essa regulamentação e eu acho que a atuação vem aumentando, né, em tentar fiscalizar empresas que estão já com esse tipo de comunicação. Então, o que a gente, assim, conversando com as empresas também, o que a gente sempre recomenda, assim, comecem a organizar essas informações, comecem a buscar as comprovações de seus fornecedores, comecem a entender que as informações elas têm que vir de toda a cadeia produtiva. Então, quem não tem uma cadeia produtiva vertical e trabalha com fornecedores, né, terceiros, acho que a grande maioria, muitas empresas, né, buscam uma embalagem de um terceiro, buscam uma matéria-prima de um fornecedor terceiro, busque essas comprovações. A informação ela tem que vir caminhando de forma assim, bastante consolidada ao longo de toda a cadeia produtiva para chegar no consumidor final,
com uma informação qualificada, né? Então, porque isso é um risco, né? A gente vê não só na comunicação, mas, enfim, toda a implementação da sustentabilidade ao longo da cadeia, a gente vê casos enfim, de trabalho análogo à escravidão, por falta desse monitoramento das informações, de buscar uma visita no seu fornecedor, de buscar a comprovação das informações. Então, isso vale para toda a ação e comunicação de sustentabilidade. A gente não comunica o que a gente não faz, né? Então, assim, são duas coisas que caminham juntas e precisa de muita responsabilidade da empresa para ser comunicado, para ser implementado, né? A gente sabe que no Brasil não existe muito incentivo, né? A gente busca também, acho que é uma outra batalha, eu acho que é subsídios mesmo, né, para que se implemente mais ações de sustentabilidade, que facilite esse acesso para as empresas, né, que dê mais informação, capacitação para as empresas também buscarem essas iniciativas, né, de uma forma mais consistente. Mas tudo é um processo, eu acho que a gente tem que comunicar, sim, essa jornada, independente do nível que a gente está fazendo uma coisa só, ótimo, vamos comunicar de forma consistente o que está sendo feito. Eu acho que tudo é válido, né? A gente sabe que é um processo, é uma jornada, não tem um final, a sustentabilidade não tem um fim, eu acho que não se chega num lugar onde não precisamos fazer mais nada, né? Então, acho que tudo que é feito com qualidade, com monitoramento, com consistência, vale sim uma comunicação e mostrando esse desenvolvimento para as pessoas acompanharem também, né? E poderem também dizer o que elas querem, né? Essa troca com o consumidor, acho que é muito válida e para entender para onde que está se indo, né? Acho que não tem mais uma empresa que não vai existir mais empresas que não tenham essa preocupação, elas assim, vai ser algo natural que elas vão ser descartadas do mercado se não existir essa preocupação, né? Então, acho que tudo tem que andar de forma bastante responsável, né? A comunicação, as ações, e eu acho que a troca com o consumidor ela é muito válida na questão da educação também, né? Então, é um pouco de tudo. E aí, já pegando aqui 2 ganchos do comentário da G, um pouquinho do que a Lê falou, queria que você comentasse, Letícia, por favor. Bom, no Brasil a gente ainda está nesse momento, né, muito... Na verdade, eu acho que essa questão de sustentabilidade, estamos todos aprendendo diariamente, né, porque é tudo muito, muito princípio de tudo, né? Mas, falando aí de normas, de legislação no Brasil, o que hoje a gente pode falar que é aplicado? Eu acho que, em geral, a gente tem a sensação de que no Brasil ainda não tem multa, ainda não tem fiscalização, então por enquanto vamos tocar assim, por enquanto não vamos fazer, então acho que você falou aí do CONAR, da ABA, eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa questão mesmo do direito brasileiro, ao que se aplica hoje às empresas, e depois a gente vai entrar um pouquinho sobre essa comunicação da cadeia de fornecimento, tá? Porque hoje aí os brand owners, eles fazem toda ali uma seleção, né, de fornecimento da cadeia para que ela seja de menor impacto possível. Então, quem quer vender para marcas que estão na gôndola, inevitavelmente vai ter que passar por um processo aí de transformação. Então, falar um pouquinho sobre como essa cadeia pode comunicar melhor. Mas vamos falar sobre direito brasileiro, Letícia. Legal. Ellen, a gente tem, assim, legislação hoje aplicável tanto às relações de consumo quanto nas relações civis, tipo empresa com empresa. Sabe? Nas relações de consumo, a gente tem a previsão já de publicidade enganosa, publicidade abusiva, práticas abusivas, cláusulas abusivas. Tem vários conceitos ali dentro do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis à enganosidade. E existem consequências legais por essa ofensa ao direito do consumidor por conta de um greenwashing. A lei também traz diversas sanções administrativas, multas, suspensão da atividade da empresa, cassação da licença da empresa. Então, tem diversas ali sanções administrativas que os órgãos de defesa do consumidor podem aplicar contra as empresas. PROCON,
Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Então, é possível que, por exemplo, o Ministério Público ajuize uma ação contra as empresas por uma prática de greenwashing em uma publicidade e que peça a condenação dessas empresas para pagar uma indenização moral coletiva, sabe? Então, a gente tem muitos caminhos ali na legislação do consumidor, resguardando, na verdade, trazendo consequências para a prática do greenwashing, inclusive consequências criminais contra as pessoas, pessoas físicas que se envolveram com aquela ação de greenwashing, com aquela publicidade enganosa, por exemplo. Né? Isso em termos de direito do consumidor. Em termos de empresa com empresa, que é o que a gente chama de relação civil, existem outros caminhos. A gente tem, por exemplo, uma legislação contra a concorrência desleal. O greenwashing, quando uma empresa diz que ela tem atributos de sustentabilidade, mas ela não tem, ou é uma informação muito superficial, não é aquilo que realmente ela faz, ela está mostrando para o mercado que ela seria mais do que ela é. E isso, com esse gesto, ela acaba concorrendo deslealmente das outras empresas, porque a gente olha para ela como se ela fosse melhor, né? Só que ela não é. Isso é uma prática de concorrência desleal. Então, tem muitas denúncias feitas hoje em dia de concorrente contra concorrente. Isso que eu ia perguntar. Muito se aplica quando há denúncia, tanto de concorrente quanto do próprio consumidor, que se sentiu, de repente, lesado por aquela informação? Sim, Ellen. Como a Gê falou, assim, a gente está num caminho de crescimento da fiscalização no Brasil. Sim. Essa fiscalização vem do consumidor, que pode fazer uma denúncia no PROCON, que pode entrar em contato com a própria empresa, cobrando informações, pode ajuizar até uma ação individual dizendo que foi lesionado, foi enganado por aquela empresa. Então, é uma pressão do consumidor, é uma pressão dos concorrentes que podem fazer denúncia com base numa concorrência desleal, ou, por exemplo, uma denúncia num tribunal ético privado, como é o CONAR, dizendo, olha, aquela empresa lá está anunciando que o produto dela é mais sustentável, mas não é, e isso está ferindo o seu código de autorregulamentação publicitária. Sabe? Isso é interessante. Interessante. Aliás, assim, tem muitas iniciativas de representações que chegam no CONAR que são de concorrentes, um concorrente fiscalizando o outro, né? E tem a atuação, sim, e tem a atuação que está crescendo, que eu acho que é o que mais vai impulsionar, né, as ações contra o greenwashing, que é essa visão dos órgãos de defesa do consumidor, que aí é realmente o Ministério Público ou até uma associação privada de defesa do consumidor, começando a notificar as empresas, pedir informações, e tanto o Ministério Público quanto uma associação de defesa do consumidor conseguem ajuizar ações coletivas contra as empresas, pedindo a indenização, sabe? Então, se a empresa, ela vai ser notificada, se ela não der subsídios dizendo que aquela afirmação de sustentabilidade é verdadeira, tem lastro, tem comprovações, etc., isso pode gerar ali ações coletivas, como já existem, ainda são poucas no Brasil, mas existem já, assim, tem 2 empresas grandes de setores distintos aqui no Brasil, de setor automobilístico e do setor de telefonia, de tecnologia, na verdade, que já receberam multas milionárias aqui no Brasil e obrigações de indenização individual, indenização coletiva, por conta da prática do greenwashing. Então, é um assunto que está crescendo. A gente já tem condições, né, de reprimir essa prática aqui no Brasil, e isso está crescendo e vai ser cada vez mais reprimido de acordo com a legislação que a gente já tem hoje, sem ser necessário novas legislações. Maravilha. E aí, Gê, queria que você comentasse sobre essa questão da comunicação da cadeia de fornecimento. Aqui no Conecta Verde a gente recebe notícias, né, diariamente, e eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre essas empresas de matéria-prima, convertedores, fornecedores de embalagens, essas empresas que estão ali do princípio, no meio da cadeia, como que elas podem implementar ou comunicar melhor as suas iniciativas relacionadas a processos e também a produtos, né? Eu acho que essa ainda é uma deficiência
dessas marcas que vêm antes da ponta, né? Que não fala diretamente com o consumidor. O que vocês sugerem assim como um princípio e como importante para que essas empresas comuniquem? Eu acho que os princípios são os mesmos, mas eu acho que é muito baseado em identificação de atributos, né? Entender quais são esses atributos que tem naquele produto, que são mais sustentáveis que os seus concorrentes, né? Então, eu acho que a base é falar, eu faço um produto com menos recursos, com utilização de menos recursos naturais, comparados com o quê, né? Então, a gente usar esse benchmark, usar informações relacionadas a outras empresas, sempre vão ajudar a trazer mais clareza para a informação, a trazer essa comprovação, que base, que critério está sendo utilizado para ter essa afirmação, né? Então, isso vale para qualquer segmento, né, e qualquer indústria. Eu acho que tendo essas informações evidenciadas, dizendo qual é a metodologia que foi utilizada, como é que se faz como se comprova essa informação, né? Baseado em quê? E trazer isso de forma padronizada, trazer isso de forma bastante clara, né, para os seus clientes, ajudam nessa comunicação em toda a cadeia produtiva, né? Então, acho que o princípio principal é esse, a primeira orientação, né? Que é identificar quais são os atributos, olhando para a questão ambiental, olhando para a questão social, olhando para a questão pós-consumo também, que a gente fala a questão de é compostável, é reciclável, tem reciclabilidade, porque às vezes também uma embalagem ela é reciclável, mas ela não tem reciclabilidade. Então, no Brasil, né, ou em alguma cidade, então também orientar que a reciclabilidade ela vai depender de onde aquele produto vai ser descartado, né? Descartado. Então, ou se é compostável, né? Como vai ser compostável? É industrial? É doméstico? Quanto tempo, né? Existe também norma para dizer se é compostável, se é biodegradável. Existe, para ser biodegradável, tem que ser em, acho que 6 meses, ou enfim, agora não lembro exatamente. Mas existe normas para todas esse tipo de informação. Então, sempre buscar, se não sabe, buscar, né, pessoas que possam ajudar nesse processo de identificação, de orientação. Acho que ainda o marketing, a área de sustentabilidade, o marketing, a comunicação das empresas ainda está bastante separada, esses departamentos, quando eles existem. Claro, a gente está falando de empresas, às vezes, médias e grandes, já começa a ter departamentalização, mas as pequenas normalmente não, né? Então, a gente conseguir trazer isso de forma bastante concisa, né? As informações, e que elas passem por todas essas áreas da empresa de forma consolidada, ajuda, né, a área de sustentabilidade a conseguir monitorar esses atributos, depois também avançar também nessas iniciativas e no desenvolvimento deles ao longo do tempo, ajuda o marketing a fazer uma campanha, a fazer uma comunicação também de forma efetiva, de forma que valorize os produtos e as pessoas possam confiar nessas informações, né? A comunicação, toda a questão, né, também de relações públicas, né, enfim, outras áreas, formas, outras áreas, outras formas de comunicar também a sua empresa. A gente fala muito na questão, eu acho que as empresas hoje comunicam muito a nível institucional, né, a sustentabilidade. Só que a gente, falando de Central 12, agora a gente puxa muito para a área, para o produto, né, e acho que também falando de cadeia de fornecimento, a gente está falando de produtos, de peças, de componentes ali. Então, isso tem que ser baseado em cadeia produtiva, entendendo esse processo todo e identificando muito bem seus atributos e por que aquilo é mais sustentável. Tem uma outra questão também que é capacitar o setor de compras, né? Então, a gente está falando de procurement também, que também tem que ser capacitado, né? Isso é governança, né? Quais são os atributos, quais são os valores da minha empresa e o que eu busco nesses fornecedores, ter essas políticas muito bem estruturadas, né? Para que exista um processo de compra também
qualificado ali, que seja consistente ali em todo o seu processo. E aí, a Gê já trouxe, inclusive, um comentário que eu queria fazer, que é essa questão dos departamentos parecem que atuam de forma, sabe, individual e não conversam e tudo mais. A gente recebe, por exemplo, muito conteúdo de assessoria de imprensa, né? Então, foi contratado por aquela marca para informar, muitas vezes com conteúdos que são superficiais, sabe? Que tem chamadas, mas que os conteúdos não trazem muita informação. Então, acho que essa aproximação, né, de desenvolvimento de produto, quando a gente fala de embalagem, né, desenvolvimento de produto, área de sustentabilidade com a área de marketing, fazer uma comunicação mais integrada, mais, sabe, próxima mesmo, para que todos estejam falando a mesma língua e possam transmitir para o consumidor, até a gente como imprensa, receber informação, porque no nosso caso, por exemplo, a gente é um veículo segmentado, então a gente consegue ainda aprofundar a questão, olha, mas está faltando informação aqui, olha, eu ainda consigo ter esse panorama e falar, nossa, está muito superficial, não consegui entender, mas no geral, quando sai para mídias de grande mídia e tudo mais, do jeito que veio, foi. Então, não faz uma curadoria ali, nem consegue aprofundar aquele conteúdo, né? Então, eu acho que quando você fala dos departamentos, eles realmente precisam atuar de uma forma mais próxima e próxima mesmo, né? No sentido de estarem todos falando e comunicando da melhor forma possível os seus processos, os seus produtos, né? Então, acho isso bastante importante. E aí, falando aqui também, Gê, já na reta final, a questão que você citou aqui de treinamento, né? O treinamento do departamento de compras, e essa é uma deficiência total. Inclusive, essas áreas de comunicação, porque senão elas ficam mesmo muito na chamada, muito, né, e pouco se informa da jornada ou daquele processo e tudo mais, né? E até como consumidora, saindo um pouquinho aqui de embalagem, mas recentemente eu estive numa loja para uma marca que falava sobre fazer logística reversa de roupas inutilizadas, né? E aí eu fui até lá, porque eu tinha muita roupa que eu estava guardando, porque é muito difícil, né, esse processo de logística reversa de tecido. E aí essa marca comunicou e tudo mais, e eu fui até lá e cheguei lá, perguntei, gente, aonde que fica, né, a caixa que você descarta e tudo mais? E a pessoa que me atendeu falou, não sei, eu não tô sabendo o que tem aqui. Eu falei, tem aqui, porque eu consultei no site, né, e eu vi que tem nessa loja. Não, eu falei, eu posso procurar? E aí eu pude procurar. E aí eu achei, estava muito escondido o ponto, estava próximo ao caixa mesmo, e aí eu descartei. E aí eu fui numa outra loja, saí de lá e falei, nossa, essa outra marca também fala que tem. Deixa eu ver se tem mesmo, né? E aí cheguei na outra loja e de novo, a pessoa não sabia onde descartava, e aí eu falei, mas eu vou ver com a minha gerente. Eu falei, tá bom, a gerente, tem sim. Aí cheguei, tava num ponto mais visível, mas era, gente, uma caixinha minúscula, que, assim, se eu tivesse descartado lá, não caberia as minhas coisas de uma pessoa. Imagina. E aí eu pensei, eu falei, gente, falta mesmo treinamento, trazer a importância para realmente a cultura, não é só anunciar que faz, né? Mas uma transformação de cultura, inclusive aqueles colaboradores, eles são consumidores também de outras marcas, então a gente precisa sair dessa esfera de uma comunicação vaga, rasa, né? E que realmente é efetiva. Nós sabemos que, né, todas as empresas têm seus compromissos, a questão econômica, a questão de lucro, a questão de, né, diversas
e que muitas vezes é só por força de lei que as marcas vão fazer um movimento, né? Mas quando a gente divulga, a gente quer realmente passar aquela informação, então que a gente traga ações efetivas mesmo, né? Também através das nossas embalagens, né? Para que a gente não tenha essa sensação de que, poxa, eu li isso no, sei lá, portal X, no site X, no jornal X, né? E que isso realmente possa ser mais efetivo aí também no nosso mercado, né? Eu complementaria também, ponto de venda é uma grande questão, né? Treinamento no ponto de venda de todas essas dessa comunicação que é feita às vezes na embalagem, às vezes nos meios, nas redes sociais, no site. O colaborador que está ali vendendo, ele precisa ser capacitado, né, para poder vender. É um atributo, é uma qualidade do produto também, né? Além de todo o resto, isso também é um atributo, né? E é uma super oportunidade também para a embalagem, por exemplo, né? Dentro do supermercado, é uma super oportunidade. E, além disso, é o atendimento ao consumidor. A gente, como a Lê falou no início do nosso processo, a gente começou esse movimento falando com as empresas, querendo buscar informação, né, o que é, né, uma certificação, e a gente ia muito pelo canal de atendimento ao consumidor, e lá a gente passavam para marketing, passava para assessoria de imprensa, e não tinha essa informação. Então, todos os pontos de contato com o consumidor, ele é uma possibilidade, é um canal de vendas, né? É um meio ali de estar informando, né? De estar trazendo confiança, trazendo informação para as pessoas. Então, todos esses pontos, eles têm que ser trabalhados da mesma forma, com informações consistentes, com informações comprováveis, com a mesma informação, né? Então, a gente fala muito nisso, assim, ponto de venda, internet, redes sociais é um canal de venda, site é um canal de venda, atendimento ao consumidor é um canal de venda, e para tu vender, tu não pode vender atributos diferentes em cada uma delas, tem que vender os mesmos em todas elas de forma consistente, comprovável, confiável, né? Então, com certeza, o ponto de venda, ele é uma grande questão, precisa de capacitação, precisa de treinamento para isso, é a cultura mesmo da empresa, né, que ela tem que ser trabalhada, e faz total sentido, e a gente bate muito nessa necessidade mesmo, né, de trabalho nessas áreas. Não, e é possível, né, Ellen, só uma complementação, é possível porque você vê marcas fazendo essa comunicação nos pontos de venda ou nas próprias embalagens de forma correta e de forma certa. Então, tem essa questão dos tecidos que você falou, né? Tem uma grande empresa da moda, que é de fast fashion, que essa caixa é bem grande e está colocada do lado do caixa de pagamento, nas filas das pessoas. Então, as pessoas veem ali que tem uma campanha de coleta e de arrecadação dos tecidos que já não estão mais em uso. Então, é possível de fazer, né? No próprio mercado de embalagens, tem uma grande marca que, quando você chega na loja e vai passar as suas coisas, a própria vendedora já explica para você, olha, se você tiver embalagens, você ganha uma pontuação, você vai ter um desconto, né? Então, é o papel das marcas, e é possível, você realmente recebe essa informação ali na hora de fazer a escolha por aquela marca. Então, é possível. Sim, é possível. A gente conversou com muitas marcas nesse processo aí de mapeamento, de conversa aí desde 2021, que a gente perguntava para o saque, e as marcas no mesmo dia ou no dia seguinte já vinham com todas as informações completas sobre o que aquela certificação significa, ou do que é feita a embalagem, o que eu faço com essa embalagem. Então, é possível desde que realmente esteja a sustentabilidade esteja inserida na governança, com uma política sólida, né, de governança que vem de baixo, mas que é passada para todos os funcionários, para todos os colaboradores, né, inclusive para os de atendimento ao consumidor, e que seja, porque aí você consegue ver também que é cultura, como você falou, né, que já foi internalizado como a cultura da empresa. Exatamente. Quando começa a falar muito e no ponto de vendas isso não se aplica, você vê como é uma falha de governança e de cultura e de comunicação corporativa interna. Exatamente. Né? E aí, se a gente parar para pensar, imagina, às vezes essa pessoa, se ela recebesse
um treinamento que mostrasse para ela o quão é fundamental que isso cada vez ganhe mais força e ela se apropriasse dessa informação e desse conhecimento, talvez ela ali ia ser realmente uma agente para, sabe, na hora do ato de venda, falar, olha, traz as suas roupas e tal, e isso vai engajando, vai fomentando. Então, é isso, a gente precisa ter a comunicação de todas as formas trabalhada da melhor forma possível, inclusive a interna também, né? Meninas, estamos na reta final. Deixem uma mensagem de 1 minutinho aqui para essas empresas que estão aí nessa busca por essa implementação, por comunicar melhor a sua jornada. Queria que vocês dessem 1 minutinho aí de sugestão, começando pela Letícia. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, Ellen, eu acho que a principal sugestão é contem aquelas iniciativas de sustentabilidade que vocês estão implementando. Contar as iniciativas de sustentabilidade vai valorizar a marca, vai trazer reforços para as iniciativas, para essa empresa continuar inserindo cada vez mais processos sociais e ambientais na sua marca, porque quanto mais a marca é valorizada, mais a empresa sente que está tendo retorno dessas iniciativas e mais sente que tem razões empresariais para continuar implementando a sustentabilidade. Mas, ao contar, saiba como fazer para que a comunicação de sustentabilidade realmente se torne um diferencial competitivo, torne a sua marca relacionada à sustentabilidade como um diferencial competitivo. Então, faça, né, seja mais sustentável, implemente sustentabilidade e conte isso para os seus variados públicos da forma correta, né, de acordo com essas normas, para a gente ter cada vez mais um crescimento das empresas que têm a sustentabilidade como um valor corporativo genuíno e caminhando ali ao lado dos seus interesses e das suas necessidades econômicas, né? Gê? Bom, eu queria dizer só, primeiro agradecer, né, pelo convite, acho que é super importante essa conversa, é um processo, são conversas novas, né, processos novos que estão sendo implementados pela empresa, isso só tende a crescer, então eu diria para as empresas, para elas se capacitarem os seus colaboradores, trabalharem isso internamente de uma forma muito consistente. E os consumidores querem saber, isso é o mundo inteiro, não é o Brasil, claro, ainda a gente está trabalhando de forma ainda um pouco mais devagar, mas isso vai ganhar força cada vez mais. Então, capacite-se para trazer isso com confiança e para internalizar isso de forma que transpareça e esses processos melhorem cada vez mais. Então, o marketing, ele é uma ferramenta super importante, mas ele tem que ser responsável. Então, utilize com responsabilidade. Eu acho que essa que é a mensagem principal. Obrigada, Ellen. Meninas, adorei o nosso papo, bastante assunto, e eu queria conversar com vocês, eu queria que fosse assim, muito informativo mesmo, porque precisamos falar sobre essa pauta e precisamos aí falar sobre a importância da comunicação, né, em todas as suas esferas, como a Gê falou agora, para todos os públicos, a comunicação é essencial, inclusive se você está fazendo uma iniciativa e não tem comunicação nenhuma, ela é nula, né? Então, muito feliz por trazer um conteúdo tão rico aqui para os nossos espectadores hoje. Meninas, a gente segue juntas em 2024, espero que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo sobre esse assunto aqui. Muito, muito obrigada pela participação de vocês. E vocês que ficaram com a gente, que assistiram até aqui, continuem com o Conecta Verde, www.conectaverde.com.br. A gente fala de sustentabilidade para a cadeia produtiva e usuária de embalagens. É isso, um beijo. Obrigada. Beijo, até mais. Obrigada. Obrigada.